Começamos. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui justamente no momento síncrono, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem depois for assistir no YouTube, dado que depois a gente faz o upload da nossa discussão. Esse é justamente a terceira rodada do projeto Voyeur Político, né? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022, em clima pré-carnavalesco, digamos assim, né? E esse é um projeto, o Voyeur Político é um projeto que está sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus, né? Um projeto de extensão universitária, né? E justamente o Voyeur é um projeto que, diferente de observatórios e outros nomes um pouco mais formais, o Voyeur é aquele que tenta dar uma espiada, né? Justamente no sistema político formal e nos arredores do sistema político formal. Ou seja, o objetivo do projeto é a gente trazer colegas de diferentes áreas, né? Mas que têm algum tipo de conexão com a política, para discutir conjuntura, temas candentes e etc. E, bom, a gente está fazendo a terceira rodada do Voyeur, concentrado justamente nas eleições de 2022. Né? A gente considera que é um processo de concorrência, de sucessão eleitoral bastante singular na história das eleições, pelo menos da Nova República para cá, né? Ou seja, de 88 pelo menos para cá, né? Na medida que nós temos aí uma série de elementos de complexidade e que singularizam justamente a conjuntura política brasileira contemporânea, né? Bom, nós temos hoje dois convidados, duas pessoas bastante queridas, amigos meus, o professor Fábio Pi e o professor Ricardo Ferreira. Eu vou apresentá-los, né, brevemente, depois eu vou fazer alguns comentários sobre a conjuntura eleitoral, porque a pauta nossa são as eleições de 2022, e depois eu vou passar primeiramente ao professor Ricardo para ele tecer suas conjunturas, e eu vou reiterar para justamente quem está na audiência que essa aqui é uma conversa livre sobre eleições, né? Ou seja, ninguém aqui precisa estar necessariamente ancorado, né, em nenhum ponto específico da conjuntura, as pessoas podem justamente transitar em diversos pontos, tá? E a ideia é que você está construindo no final uma espécie de mosaico que esclareça, né, um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, vou apresentar os meus colegas de hoje, estão aqui nessa terceira rodada do Voyeur Político, o professor Fábio Pi e o professor Ricardo Ferreira. O professor Fábio, ele é professor do programa de pós-graduação em políticas sociais da UENF, da área de teologia, né? O Fábio tem uma participação grande na produção justamente de reflexões relevantes sobre a teologia no Brasil, né? E reflexões também teóricas no campo teológico para além mesmo da questão brasileira, né? E tem também discutido, né, os caminhos e descaminhos, né, dessa junção de comportamento político e religioso, né, no nosso país especialmente, e colabora, né, com diversas publicações, como a Mídia Ninja, o IH1 Unicinos, o The Intercept Brasil, e fora outras publicações tantas que o Fábio aí traz para a gente na sua trajetória, né? Já o Ricardo Ferreira, o professor Ricardo Ferreira, né, é professor da UF Campus, tem sua trajetória construída em termos de formação na Universidade Federal Fluminense, né, é meu colega no Departamento de Ciências Sociais, e o Ricardo, ele tem produção justamente em teoria política, pensamento político brasileiro, né, e idealizou com uma galera de excelente qualidade o blog Diálogos do Fim do Mundo, que depois eu também vou colocar embaixo aí no YouTube, né, para a galera depois visitar e prestigiar, que vale a pena, né? Tem várias colaborações, inclusive a proposta do Diálogos é multidisciplinar, digamos assim, né? Assim como o Fábio também, embora esteja ali com suas bases fincadas na teologia,
é também um cara com uma disposição multidisciplinar muito evidente. Bom, a última edição do Voyeur aconteceu justamente no mês de dezembro. Inclusive, alguma coisa curiosa, estava mais ou menos perto do Natal e agora estamos perto do Carnaval, né? A gente precisa começar a repensar essas proximidades com datas festivas importantes no Brasil. Mas, bom, de lá para cá, né, na segunda edição que nós fizemos, que teve justamente a participação do professor Roberto Dutra e da professora Marielle Troiano, né, o que nós temos acompanhado é um processo de amadurecimento das legendas com relação à questão da federação, que é uma novidade, né, dentro da organização do sistema político formal, ou seja, você aboliu as famigeradas coligações, que foram objeto de tantas críticas durante tanto tempo, né? E você agora entra com esse novo arranjo, que eu considero até mais interessante e defensável, que é o das federações, que, digamos, traçam aí laços e conexões que vão para além da concorrência eleitoral, como era o caso das coligações, né? Isso talvez possa produzir aí algum tipo de coerência programática, né, para as legendas que estão envolvidas na construção dessas federações. Bom, ainda, né, nós vivemos um momento delicado para a democracia representativa brasileira, em termos ainda de questionamentos e ameaças à base da democracia representativa, que é a sua legitimidade, né? Ainda determinados setores mais vinculados à extrema-direita apresentam questionamentos sobre a lisura do processo, né? Questionamentos esses que já têm mais ou menos feito parte do ecossistema político brasileiro de maneira mais evidente desde 2014, né? Desde justamente que o PSDB de Aécio Neves, naquele momento, questionou a lisura do processo, e nós temos depois uma escalada desse tipo de questionamento, né? Especialmente pelos grupos nos arredores do presidente Bolsonaro, ao ponto, né, de você ter aí como anteparo, né, de constrangimento do processo eleitoral o referendo ou não das Forças Armadas brasileiras ao processo, né? Que é algo que causa espécie, né, a todos nós que acompanhamos processos eleitorais no mundo. Particularmente, não tenho notícia, né, de algum processo eleitoral em sociedade complexa que precisasse das bênçãos das Forças Armadas daquele país para que acontecesse. Nós estamos vivendo um pouco esse momento. E, em termos ainda de eleições majoritárias, o fenômeno de um certo conforto, uma certa tranquilidade das intenções de voto no pré-candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também com um segundo lugar consolidado do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, pelo menos em termos de debates acalorados, né, sobre a corrida eleitoral, dado que os estados ainda estão começando a solidificar, digamos, as suas opções em termos de quem vai ocupar o Palácio do Planalto. Parece que, por enquanto, em termos de pesquisas, não parece que nós teremos grandes mudanças no curto prazo, né? Cabe a gente depois, claro, verificar mais à frente se essas tendências elas ficam ou não. Bem, são esses, digamos, pílulas, né? São essas pílulas da conjuntura política brasileira desse momento de fevereiro de 2022, né? E agora vamos começar a passar a palavra para os nossos convidados, para que eles apresentem para a gente como que eles estão enxergando
né, essa conjuntura, tendo como pano de fundo a questão eleitoral de 2022. A gente já fez o acordo, quem vai começar a inaugurar, digamos, os trabalhos é o professor Ricardo Bruno. Ricardo, a palavra está contigo, mete bronca. Primeiramente, boa noite, né, para todos que nos ouvem agora e que vão nos acompanhar, né, futuramente na plataforma YouTube. Quero aqui registrar a minha satisfação, né, de poder falar sobre processo eleitoral no Brasil, no momento de ano eleitoral. Então, nesse sentido, eu saldo aqui a, a proposta, né, que foi encaminhada pelo George, né, a satisfação de poder participar dessa terceira rodada do Voyeur Político. Estendo aqui também, né, o meu agradecimento ao Fábio, né, que de alguma forma vai poder trocar comigo algumas impressões sobre o processo eleitoral desse ano de 2022. Então, a minha ideia, né, na minha fala, é fazer uma espécie de topografia a respeito da luta política vivenciada, né, nesse ano, né, e o que de alguma forma nos espera, né? Então, a ideia é fazer uma síntese, ainda que restrita à conjuntura atual, né? Uma espécie de fotografia sobre o momento em que a gente vive de alguma maneira, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria também de frisar, eu acho que é importante colocar essa questão antes de nos aprofundarmos na questão relativa aos candidatos, às alianças, inclusive sobre a própria ideia de federação, que, como bem colocou o George no início da apresentação, no meu entendimento, pelo menos, o problema que nos acompanha não de agora, mas há muito tempo, em termos de sistema político, em termos de reforma eleitoral, que é um tema que, de certa maneira, é contínuo, né, nas nossas avaliações, nos inúmeros debates, é que o nosso problema não necessariamente é um problema de forma, né? No meu entendimento, o nosso problema, acima de tudo, é um problema de conteúdo a respeito do sistema político e, sobretudo, a respeito do processo eleitoral, né? A gente tem certeza, né, ou pelo menos é o que se ventila, né, ou pelo menos quem acompanha os debates a respeito das eleições de 2022, a gente sabe, né, que essas eleições serão marcadas pela radicalidade, pela polarização, né, por possíveis denúncias de fraude eleitoral, né, são situações que, de certa maneira, já estão sendo delineadas desde já, né? Então, o que eu quero, antes de me aprofundar propriamente no debate sobre as eleições desse ano, é fazer, né, uma consideração introdutória no que diz respeito a algo que constantemente paira sobre a discussão relativa ao processo político no Brasil, que são as inúmeras tentativas de reforma eleitoral, né? Então, esse debate, inclusive, sobre reforma eleitoral é algo que nos acompanha, pelo menos, desde o século XIX, no sentido que as eleições não espelhariam a verdade da representação nacional, né, daquilo que, de fato, pensa o povo na sua totalidade, né? Então, a gente já acompanhava, nesse período, desde o século XIX, nos periódicos, nos jornais, nas críticas, nos panfletos dos diferentes políticos, uma crítica ao sistema representativo do país. Tá? Isso veio nessa conjuntura do século XIX e persistiu por muito tempo durante esse período, né, de cerca de 130 anos aproximadamente, da República no Brasil, né? Então, vez ou outra, ressurge no debate político
considerações relativas à necessidade de fazer uma reforma no sistema político. Né? A gente teve essa questão de maneira mais acalorada, mais aprofundada, a partir de 2013, né, com uma série de críticas que surgiram em relação à classe política, e, de alguma forma, sempre aparece considerações no que diz respeito à criação de fórmulas mágicas que, de certa maneira, poderiam, né, contribuir para a melhoria da própria democracia no Brasil. Tá? Então, a gente sempre tem essas soluções mágicas, e eu acho que o problema no Brasil, né, o nosso sistema político não passa por essas soluções mágicas. Quero frisar, deixar isso muito claro, né? A gente teve recentemente a discussão relativa, né, ao Distritão, né, que acabou não vingando, vez ou outra surge tentativas de reforma do sistema político, do sistema eleitoral também, né? A gente poderia falar, né, na defesa de muitos, a gente poderia pegar o próprio caso do PSTB, ou de parcela do PSTB, que defende, né, o voto distrital misto, né? E agora, né, a gente viu na semana passada o próprio presidente da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira, argumentando em prol de uma proposta calcada no semipresidencialismo, né, de maneira a mitigar esses efeitos da crise política ou muitas vezes da crise institucional, que acaba assolapando, né, e dificultando que a vida democrática do nosso país siga de maneira relativamente saudável. Tá? Então, eu entendo que os problemas não passam por essas soluções mágicas, né, por essas reformas do sistema político, mas, acima de tudo, elas se referem a problemas de conteúdo. Tá? Quero também deixar claro, né, eu falei um pouco, né, sobre essa coisa relativa à necessidade, né, de mudança do processo político, algo que por muito tempo foi ventilado, né, nas inúmeras discussões que margeiam o nosso sistema político, e a gente tem um problema, né, que tem tudo a aparecer novamente nessas eleições de 2022, né? A gente já tem um esboço do que deve acontecer, que é justamente a participação, né, das próprias Forças Armadas num comitê presidido pelo TSE, que visa a validar, né, a licitude a respeito do processo eleitoral no Brasil, algo que, na minha concepção, é muito perigoso, né? Então, o próprio presidente Bolsonaro chegou a dizer na semana passada que as Forças Armadas são as fiadoras do processo eleitoral no Brasil, né? Como se as Forças Armadas fossem um agente neutro dentro da disputa política, né? Não são, né? É importante frisar essa questão, né? As Forças Armadas se tornaram, durante o governo Bolsonaro, parte do processo político, né? Se a gente comparar, inclusive, com o período da ditadura militar, a gente nunca teve tantos militares ocupando cargos significativos e de relevância dentro de uma estrutura de governo. E é isso que a gente vê no governo Bolsonaro. Então, é algo relativamente perigoso, né? Essa movimentação que de alguma maneira aparece, né, no cenário atual, né? Obviamente que o que a gente está discutindo aqui é uma fotografia do momento atual, né? E pode ser que muita coisa mude, né, nos próximos meses, seja para pior ou mesmo no sentido de garantir algum tipo de estabilidade a esse processo, né? Mas, de uma maneira geral, tudo leva a crer que a gente vai ter um processo eleitoral marcado pela radicalidade, né? Marcado pela polarização política, marcado também, né,
por essas possíveis denúncias, né, de fraude no sistema eleitoral, né, lembrando que o Bolsonaro, lá atrás, nas eleições, né, anteriores, ele chegou, inclusive, a alegar a fraude no processo político, mesmo com a sua vitória. Tá? Então, tudo se configura para que algo parecido aconteça também nessas eleições, né, de 2022. Há também um outro ponto que eu acho que tem que ser também mencionado, que diz respeito à incapacidade do próprio judiciário brasileiro, e eu me refiro aqui propriamente à figura do TSE, de conter, né, ou pelo menos minimizar os impactos, né, que vêm sendo, né, produzidos nos últimos anos a partir das redes sociais. Né? Então, a gente tem aqui grandes, né, empresas, né, do porte do Facebook, do Instagram, do Twitter, e agora aparece também, acima de tudo, o próprio Telegram, né? E a incapacidade, né, que o judiciário brasileiro tem de lidar, né, com essas plataformas que têm uma capacidade enorme, né, de difusão de notícias falsas. Né? Então, são problemas que, de certa maneira, tendem a se agravar cada vez mais nos próximos meses, sobretudo quando a gente se aproxima da data do pleito eleitoral. Né? Então, sem dúvida, é um momento, a conjuntura, ela necessita de nós, né, que a gente ligue o alerta, né, diante dessas situações que, de certa forma, estão postas. Tá? Gostaria também de falar um pouco, né, a respeito de algumas novidades que teremos para esse ano de 2022. Né? Uma das novidades eu vou falar, que é a questão das federações, mas eu gostaria de falar também, né, da fusão, né, de dois grandes partidos e a criação do maior partido político brasileiro, que vai ser a União Brasil, um partido de direita, né, que foi a fusão do PSL com o DEM, com aproximadamente 81 deputados, ainda que alguns desses deputados migrem logo depois, né, para o PL, né, o partido do Bolsonaro. De qualquer forma, é algo representativo diante desse momento em que a gente está vivendo. Né? É importante frisar também essa novidade, né, que diz respeito à figura das federações, né, que é uma inovação se a gente comparar com as coligações eleitorais que existiam no passado, especialmente quando se falava das eleições proporcionais, e as federações elas têm essa questão maior, né, a possibilidade de criar, né, e juntar partidos, né, muitas vezes com ideologias parecidas, né, por um prazo que vai além do processo eleitoral, né, ou seja, de você ter que firmar um acordo, né, algo mais sólido por pelo menos 4 anos, né? Então, isso é bem significativo em relação a esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Um dos problemas que nós temos em relação às federações é justamente você encontrar um elo entre as preocupações nacionais que margeiam, né, esses principais partidos e as demandas locais. Né? A gente vê isso, por exemplo, nos dias atuais, quando a gente se debruça sobre essa tentativa de criação de uma federação entre o PT, né, e, sobretudo, o PSB. Né? Então, você tem ali uma série de questões locais, como, por exemplo, quem vai sair para governador do estado de São Paulo, vai ser o Haddad, vai ser o Márcio França, enfim, tem essas questões também que
devem ser, de alguma forma, levantadas, né? Pesa contra o Bolsonaro o fato, né, que ele tem contra si resultados insatisfatórios na economia, né, um crescimento cada vez mais agudo do desemprego no país. Você tem uma inflação, né, que afeta diretamente a vida das pessoas, né, aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis, e uma pandemia, né, que de alguma forma ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas, né? Isso é um problema, né? E a despeito dessas dificuldades, o governo Bolsonaro ele conseguiu manter, né, apesar de tudo, uma parcela expressiva do seu eleitorado, com 25%, que está com o Bolsonaro até agora, né? Isso é relativamente expressivo, né? Ele consolidou essa posição a despeito das dificuldades que marcaram esses anos de governo, né? Em relação ao ex-presidente Lula, né, que figura como o principal candidato, né, nessa corrida presidencial de outubro, ele tem como carta, né, na manga justamente essa aliança com o Geraldo Alckmin, né, numa espécie de nova carta ao povo brasileiro, né, e nesse sentido o Lula ele tenta acomodar em torno de si um leque de alianças que lhe possibilitem não apenas a conquista da presidência, mas também a possibilidade com que ele consiga ter um mínimo de governabilidade caso saia vitorioso, né, nesse pleito de outubro, né? O André Singer ele tem, né, um termo que é bastante conhecido quando ele se refere, né, às possibilidades do lulismo, que é justamente o chamado reformismo fraco. Na minha concepção, caso o Lula saia vitorioso, talvez esse reformismo seja ainda mais fraco do que foi em governos anteriores, né? Diante do arco de alianças que vem sendo construído para essa eleição. Eu sei que a gente já está com um tempinho um pouquinho esgotado, então já estou indo já para a parte final, mas sem deixar de fazer algum tipo de conclusão, né? Seria inoportuno da minha parte deixar de falar também, né, de outros candidatos que figuram com algum tipo de possibilidade eleitoral, ainda que até agora os resultados nas pesquisas tenham sido insatisfatórios. Tá? Então, a gente não teve, até o presente momento, nenhum candidato da chamada terceira via, e eu estou falando a terceira via de uma forma bastante fluida, né, porque há uma série de considerações quando a gente se refere a essa categoria que não conseguiram decolar nas pesquisas eleitorais, né? Então, o Sérgio Moro, né, que de alguma forma chegou a projetar uma possibilidade, né, de competir de forma minimamente séria na corrida eleitoral de outubro, ele tem um resultado pífio até agora, né? Alguém que tem uma incapacidade enorme de conhecimento a respeito do Brasil, que não tem habilidade, experiência política alguma, e está afiliado a um partido naníaco, né? Então, é uma dificuldade muito grande que marca a candidatura do Sérgio Moro, que é uma expressão de um lavajatismo decadente, na minha concepção. Já para o campo da centro-esquerda, a gente teria o próprio Ciro Gomes, né, que vem tentando, nos últimos tempos, se tornar uma figura mais palatável, digamos aqui sim, para alguns segmentos da população, numa tentativa de fundir numa plataforma política elementos do trabalhismo e também, né, do nacional desenvolvimentismo.
né? Mas ainda assim o Ciro Gomes ele apresenta uma série de dificuldades em relação à sua candidatura e conta, né, com algum tipo de antipatia por parte de setores identificados com a esquerda em decorrência de uma série de críticas que o próprio Ciro Gomes vem delineando nos últimos tempos em relação ao PT e ao ex-presidente Lula. Tá? Então, eu quero concluir dizendo que as eleições elas estão longe de estarem ganhas, né, a favor do ex-presidente Lula. Eu acho que a disputa ela tende a se acirrar cada vez mais e, enfim, eu acho que muito do que vai acontecer daqui para frente vai depender de uma série de variáveis de ordem econômica e também do próprio retrospecto desses candidatos nas pesquisas eleitorais. Enfim, é basicamente isso. Agradeço aí a todos. Excelente, Ricardo. A gente agradece, inclusive, sua presença, né, inclusive, como eu e o Ricardo estamos na mesma universidade, que a gente está encerrando o semestre, né, de graduação por esses dias, e mesmo não obstante o cansaço, o Ricardo topou estar com a gente aqui hoje, né, para poder fazer essas reflexões. E agradecer pelo panorama que você abriu para a gente, né? E, sem mais delongas, vamos passar para o professor Fábio Pi, né? Que espero que agora esteja minimamente instalado e que tudo dê certo. Fábio, eu só vou fazer o seguinte, vou pedir para você ficar mais ou menos atento ao chat, porque é ali que eu vou dizer, você não vai conseguir, né? Porque está usando o celular, tá? Então, foi o seguinte, quando tiver faltando... Oi? Pode falar, Jorge. Abre e fala que eu... Tá. Quando tiver faltando 5 minutos, eu abro e falo, então. Beleza? Mete bronca. Estão me escutando, Ricardo, Jorge? Estou escutando. Muito obrigado. Então, eu quero primeiro agradecer o carinho de estar aqui, devidamente instalado. Estar aqui na presença do Ricardo, do Jorge, Jefferson, Amanda, o pessoal que está escutando a gente aí, inclusive o pessoal do YouTube. Uma felicidade estar aqui, poder contribuir de alguma forma para o diálogo. Eu acho que, sobretudo, a gente vai pensar em panorama político. A gente tem que pensar nessas instâncias de diálogo, né? Elas têm que ser aprofundadas, amplificadas, para que a gente possa cada vez mais se tornar, se reconhecer como instância democrática, né? Não só a universidade, mas uma própria da sociedade brasileira. Então, é uma felicidade estar aqui, podendo contribuir de alguma forma, né? Quero dizer da felicidade, além de dizer da felicidade, dizer da importância também de espaços como esse que o Jorge e a UF de Campos está proporcionando. É um desafio sempre a construção da extensão e também se fazer desafiado por ela, né, de alguma forma. Então, para começar, eu queria falar sobre isso, mas eu queria fazer diferente do que o Ricardo, eu acho que a gente vai fazer elementos absolutamente correlatos, né, complementares, né, porque o Ricardo ficou mais preocupado com essa coisa da composição das federações, dos partidos, e eu estou preocupado basicamente com a construção de plataformas políticas de diálogo com o setor evangélico. Né? O que vem se aprofundando, especialmente no final do ano de 2021, e já começa a ter uma nova configuração a partir de 2022. E aí, essa preocupação ela é genuína, porque diante de vários analistas, né, 2018, a indicação de que o governo Lula perdeu porque, quer dizer, o Haddad perdeu porque não soube dialogar com o setor evangélico. Inclusive, uma análise muito rápida aconteceu dentro do setor, dentro do próprio PT, indicando isso, indicando assim, perdemos porque os evangélicos não estão conosco, né?
E aí um sinal, naquela época, em 2018, um sinal de que, então, os setores populares não estavam com o PT, ou então os setores... essa crítica, ou então essa análise à época, dentro do próprio PT, era também uma justificativa, dizendo assim, ó, nós não nos vendemos para os setores evangélicos, e Bolsonaro fez e ganhou. Né? Então, é também uma própria justificativa interna do próprio partido administrando os motivos da sua derrota eleitoral. Né? E o Bolsonaro conseguiu fazer, segundo essa leitura, né? Bolsonaro conseguiu fazer isso de uma forma muito mais direta, uma forma muito mais efetiva. Então, e aí, então, a partir de 2020, começam a se construir pontualmente, começa a construir uma série de tentativas de diálogo dos diferentes setores políticos brasileiros a como dialogar com o dito setor evangélico. Né? E aí, no mês de 2020, o próprio Ciro Gomes começa a aparecer com a Bíblia na mão, coisa que não era comum antes, ele se assume católico de tradição. O Lula começa a convocar primeiras organizações junto a setores ditos evangélicos de esquerda. Né? E Bolsonaro segue toda a sua caminhada pelas igrejas, agradecendo, recebendo pastores e pastoras, bispos e apóstolos em Brasília para se fazer diante desse setor. Né? Então, o que nós temos a partir de 2018, especificamente a partir de 2020, né, no âmbito das eleições de prefeitura, no âmbito das eleições, já começam a se desenhar, então, os primeiros panoramas de tentativas de diálogo do setor político mais direto, vereâncias, prefeituras, a presidência, possíveis candidatos, projetos partidários, começam a dialogar de forma muito direta com o setor evangélico, que, segundo a sinalização mais recorrente, a partir de 2042, vai ser o setor majoritário religioso do Brasil. Então, essa preocupação ela é genuína, né? Essa preocupação é genuína até por conta dessa própria dinâmica da possibilidade do setor evangélico ser majoritário daqui a 10, 12 anos. Né? Então, os diferentes partidos políticos que têm perspectiva de candidatura à presidência, então passaram a tentativa mais direta de diálogo com o setor dito evangélico. O grande problema, e que não é tão habitual, né? Não é tão habitual, é o seguinte: como o setor católico também sempre foi muito inflado no Brasil, o setor evangélico ele tem como primazia a diferença, assim, primazia é muito setor junto, é muita estruturação religiosa, de diferentes níveis. Tem desde coletivos progressistas, menores e tudo mais, até grandes corporações religiosas evangélicas, que têm, por definição, grandes corporações religiosas evangélicas têm acima de 10 igrejas, acima de 20 igrejas, com pelo menos 10 mil membros. Né? Então, assim, o setor, sobretudo, e aí vem desde a sua herança na Reforma Protestante, ele prima com essa coisa da distensão, com as brigas internas. Então, aí é um desafio para esses candidatos, então, a partir de agora, pré-candidatos à eleição, né, de 2022, a luta é como conseguir, de alguma forma, adesão do setor evangélico. E aí, então, vão surgir pelo menos, e aí eu já estou, de forma mais direta, entrando naquilo que eu queria dizer, nós temos pelo menos 4 projetos de diálogo mais diretos com o setor evangélico, com as pré-candidaturas que estão sendo desenhadas agora. E aí eu vou afirmar, então, o primeiro projeto que eu acho importante se destacar, que está absolutamente ligado com o que aconteceu em 2018, vem um projeto político que está no poder, do senhor Jair Messias Bolsonaro.
O senhor Jair Messias Bolsonaro ele vem construiu a sua eleição de 2018 e construiu o projeto de poder dele baseado nas chamadas, que eu já venho falando aqui, grandes corporações cristãs. O que eu quero dizer com isso? Que o Jair Messias Bolsonaro ele vai dialogar com o setor evangélico de acordo com que as grandes lideranças desse setor, grandes lideranças no sentido mesmo, os grandes evangelistas desse setor propagam. Né? Então, aí nós temos Malafaia como sendo possível articulador político de Bolsonaro com o setor evangélico. No passado, na campanha de 2018, era Malafaia de um lado e Marcos Feliciano do outro. Né? Agora nós temos uma ação muito mais direta de Silas Malafaia junto a Bolsonaro como articulista, inclusive, da manutenção do poder de Bolsonaro diante da pandemia, como o professor Ricardo anteriormente disse, diante de tantas mortes, né? Então, primeiro, eu acho importante se dizer que Bolsonaro está absolutamente ligado às grandes corporações religiosas evangélicas e cristãs. E aí são pelo menos de dois tipos essas grandes corporações religiosas evangélicas. As primeiras, como sendo aquelas que têm mais adeptos, são as chamadas grandes corporações religiosas pentecostais. Né? E aí vão, principalmente, Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus de Silas Malafaia, e vem também, junto com essas grandes, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de Deus, essas igrejas que têm lideranças muito caricatas, estridentes, que aparecem na televisão, fazem parte do que se chama Igreja Eletrônica, né? Essa é a vontade junto aos. Essas figuras estão muito fortemente ligadas à governança de Bolsonaro. Também nós temos as grandes corporações religiosas protestantes tradicionais. E aí eu digo igrejas batistas, embora não tenha tanta capilaridade, o que a convenção fala, mas a convenção está, desde 2016, fechada, como a Convenção Batista Brasileira, está fechado com Bolsonaro. O Comitê Presbiteriano do Brasil também está fechado com Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer é que Bolsonaro significa, como estratégia de caminho com o setor evangélico, absolutamente importante no nome da política do atual no Brasil, né? Bolsonaro tem a perspectiva do diálogo a partir das suas grandes lideranças. As grandes lideranças, para ele, é uma forma de produzir e construir o diálogo com o setor. Segundo elemento que eu acho importante se indicar, e é mais ou menos a mesma contratura de Bolsonaro, né? Estava ligado ao governo Bolsonaro, o professor Ricardo já falou esse nome dele aqui hoje, é o senhor Sérgio Moro, né? Que desponta como possível candidato à presidência, e o Sérgio Moro de forma muito interessante, não diretamente ele fala sobre as grandes corporações religiosas cristãs, mas ele vai utilizar um caminho que eu acho um pouco curioso. Quem é o articulista político no setor evangélico do senhor Sérgio Moro? É um pastor jurista chamado Uziel Soares. Ele nada mais é do que foi o presidente da chamada Anajure. Anajure é que é o setor juristas evangélicos e tudo mais, né? Um setor absolutamente conservador, um setor que também se vincula a uma pragmática das grandes corporações religiosas cristãs, né? Mas ele é um setor com um pouco menos de peso institucional no setor, no mundo evangélico. Ao mesmo tempo, para selar esse diálogo dele com o setor evangélico... Fábio, 5 minutos. Obrigado. Selar o diálogo dele com o setor evangélico, o Sérgio Moro lançou uma chamada Carta de Princípios aos Cristãos, quando ele vai fazer uma crítica severa à exotização, ao erotismo das crianças, à exploração das crianças, toda essa dinâmica um pouco moralizante
que tem nessa carta. E aí eu diria que são esses dois setores mais ligados com a extrema-direita ou com um sinal de uma direita brasileira, né? Que o diálogo quase sempre se estabelece a partir com o setor evangélico, com as grandes corporações religiosas. A Anajúria ela é fiel a essas grandes corporações religiosas, que o Ziel Soares se vincula. O terceiro setor, que eu acho também que o professor Ricardo já sinalizou aqui, e muito bem, né, a pré-candidatura do Ciro junto ao PDT. E aí o Ciro vem desenvolvendo uma perspectiva muito interessante, eu diria, junto ao setor evangélico. Ele vem tentando construir, para dar força, escopo para a candidatura dele, para o diálogo com os evangélicos, ele vem construindo um chamado movimento de cristãos trabalhistas. Esse movimento de cristãos trabalhistas, ele tem perspectiva de lançar também uma carta, de fazer uma carta conjunta, de diálogo profundo, e o pastor que é responsável por esse diálogo é um pastor que não é tão conhecido, que também não é de igreja central, mas de igreja periférica, é o pastor Alexandre Carvalho, que também é militar, né? Ele também é um pastor pentecostal que atua nas periferias de Santa Catarina. E aí, o que é interessante, que eu acho interessante, que é uma perspectiva também de construção. Estão construindo a carta, estão em processo de aprofundamento nos diálogos com setores evangélicos, já aconteceram reuniões, e no Rio de Janeiro nós temos basicamente um setor que eu digo assim, é um setor da chamada teologia da missão integral no Rio de Janeiro, que é uma teologia um pouco conservadora, é uma teologia conservadora, mas que faz ação social, né? Faz ação social. O senhor que é responsável no Rio de Janeiro foi inclusive meu professor, é um senhor chamado pastor Luiz Longini Neto, que é uma figura importante do setor ecumênico de missão integral do Rio de Janeiro, né? E aí o Longini é o responsável por essa articulação desse chamado Comitê de Cristãos Trabalhistas no Rio de Janeiro. Embora o Longini seja de Jaú, seja de São Paulo, mas o Longini circula diretamente no Rio de Janeiro. E para terminar, nós temos também um outro panorama, que é o panorama do Lula. Lula, que no passado era também ligado às grandes corporações religiosas evangélicas, quando esteve no poder, a Universal, a Assembleia de Deus de Malafaia, Mundial do Poder de Deus, todas essas grandes corporações já estiveram junto com o Lula. E embora alguns analistas digam que hoje em dia seja complicado a vinculação dessas grandes corporações com o Lula, olha, já tivemos pelo menos 3, 4 reuniões dos quadros da campanha política de Lula com pastores da Assembleia de Deus, da cúpula da Assembleia de Deus. Tivemos, inclusive, reunião de Lula com segunda ou terceira figura da Universal. Então, eu quero dizer que, primeiro, a priori, não tem uma vinculação direta hoje. A campanha, o diálogo da campanha com os evangélicos com o PT, a priori, não tem uma vinculação tão direta. Não significa que em segunda mão não tenha, que ele não seja o plano B da Universal, da Mundial do Poder de Deus. Não significa isso. Isso é importante se dizer. A Universal sempre tem 3, 4 possibilidades, são justamente aquelas possibilidades que vão para o segundo turno, que estão na mão dela, né? Então, assim, esse é o primeiro elemento que eu queria destacar. Mas, dizendo de uma forma muito direta, eu diria que nós temos na campanha de Lula hoje um grande comitê de evangélicos de esquerda, que na reunião primeira que teve, que foi por volta de novembro do ano passado, tiveram 700 lideranças nacionais populares de evangélicos. Tivemos as evangélicas pela igualdade de gênero, tivemos movimento Rede Ecumênica de Juventude, tivemos vários grupos que são mais ligados, de verdade, não ligados às grandes corporações, mas que tensionam as grandes corporações. A figura que está levando esse dado da campanha política de Lula no setor evangélico é nada mais, nada menos do que a senhora Benedita da Silva, que é membro... Minutos, Fábio. 15, chegou a 15 minutos. Desculpa. Que é membro da PSDB. Uma gordurinha, mais 5 minutinhos dá. Não, eu vou fechar. Então, assim, o que eu quero dizer é que o PT, diferente, de forma oficial agora, diferentemente do que aconteceu
2000, 2010 e tal, o PT não vem estabelecendo, na primeira ordem, a conversa com as grandes corporações religiosas evangélicas. Em certo sentido, eles aprenderam que não devem dialogar de forma tão direta com setores hegemônicos das igrejas, né? Em certo sentido isso, mas não quer dizer também que as grandes figuras do projeto político do PT não tenham procurado e já estejam, por outro lado, dialogando com esses setores ditos das grandes corporações religiosas evangélicas. Contudo, eu posso dizer de forma direta, eu assisti, né? Eu, inclusive, fui convidado, no começo do ano passado, a participar de um comitê do Rio de Janeiro de organização. Eu não participo, né? Mas, de qualquer forma, fui convidado, né? Há uma perspectiva de entendimento de que o diálogo direto com essas grandes corporações pode causar algum problema no futuro, tal como aconteceu no passado um passado próximo ao PT, né? Contudo, ainda são análises iniciais do que vai acontecer. Estamos aí para esperar, mas pelo menos nós temos esse panorama dessas quatro formas de diálogo com o setor evangélico que estão despontando por aí. Vale a pena para a gente cada vez mais prestar atenção nesse caminho, né? Nesse caminho, que é sobretudo importante, tendo em vista que o setor evangélico cada vez mais se expande pelo Brasil. Em Campos de Goytacazes, são pelo menos 46% da população de Campos de Goytacazes evangélicos. Então, vale a pena a gente prestar atenção de forma mais direta nisso. Muito obrigado. Muito obrigado. Ô, Fábio, a gente agradece, né, até mesmo como sempre o Fábio faz, por ser do campo religioso também, né, além de ser pesquisador do campo, também tem uma vivência orgânica, né, no campo cristão. Então, quer dizer, sempre são exposições muito ricas, né, em detalhes, nomes de agentes que, para nós que estamos de fora, muitas das vezes esses detalhes eles eventualmente escapam mesmo. Então, eu queria agradecer a riqueza, né, com que você apresentou a tua análise e também por estar aqui hoje. Eu, antes de fazer puxar para uma rodada de conversa, eu queria ressaltar aqui duas presenças ilustres que estão nesse momento síncrono aqui, que é justamente a da Amanda Lima, que é professora da área de Sociologia aqui na rede estadual, né, no estado do Rio, e justamente o professor Jefferson Nascimento, que teve na primeira edição do Voyeur Político, né? O Jefferson é professor do Instituto Federal de São Paulo, né, no campo de Sertãozinho, né, e faz doutorado dele na área de política na UFSCar, e está aqui justamente prestigiando esse momento, né, oferecimento pré-carnaval, né, de conversa sobre eleições 2022. Mas vocês notem que, embora estejamos um clima um tanto pré-carnavalesco, pré-momo, o tom das exposições dos dois colegas não é exatamente um tom folião, né? Na verdade, ambos, cada um em uma determinada perspectiva, eu acho que colocaram de uma maneira bastante evidente os desafios da conjuntura, né? O Ricardo fez um panorama geral, né, dos atores envolvidos, né, dos posicionamentos, das legendas, né, e agentes do sistema político no estilo tradicional e agentes fora do sistema político, como o caso das Forças Armadas, né? Então, todos eles compondo esse jogo complexo. E o Fábio, ele setorizou o debate dele, né? Apresentando aí a relação, pensando nas eleições majoritárias de 2022, ele está justamente analisando aí a conexão das campanhas à presidência, especialmente, né, com
os setores religiosos cristãos, especialmente os evangélicos. Alguns, eu vou tomar emprestado o termo que o Fábio utiliza, né? As grandes corporações cristãs, acho inclusive o termo bastante feliz, já muito organicamente vinculados a um projeto, né? Mas que, por pragmatismo, podem mudar dependendo de quem venha a levar as eleições. Bom, eu vou fazer uma questão ampla, né, para que vocês sintam-se à vontade para discutir, até porque vocês já abordaram um pouco isso, né? E também, evidentemente, também deixar em aberto, tanto para a Amanda quanto o Jefferson, depois, na segunda rodada, se quiserem fazer alguma questão dos colegas, que fiquem à vontade. Mas eu vou fazer uma questão única, mas ela é uma questão complexa. Eu queria chamar a atenção, depois eu vou colocar no rodapé do YouTube, para um artigo que foi publicado na semana passada, no blog Gestão, Política e Sociedade, que é um dos blogs do Estadão, do jornal Estado de São Paulo. Tá? O texto ele foi publicado pelo professor Bruno Diniz Costa, que é da Fundação João Pinheiro, em Minas, né? E coordena o Observatório das Desigualdades. O título do texto é Reconstrução Democrática, Jogos Reiterados e o Alckmin de Vice. Que eu estou chamando a atenção para esse texto porque eu considero ele de uma profunda qualidade analítica e, para não aprofundar demais, mas trazendo para o que interessa, ele vai na literatura da ciência política contemporânea, utiliza justamente o Tissibélis, né, o famoso Tissibélis, né, para quem é leitor, né, das teorias da ciência política contemporânea, certamente já esbarrou com os atores com o poder de veto, né, pelo menos em alguma ocasião. E ele, a partir do Tissibélis, ele faz uma análise, eu achei muito acurada e rica, de que nós estamos vivendo nessa conjuntura, até porque, como eu falei, o texto foi publicado semana passada, né? Nós estamos vivendo jogos em diferentes níveis. São muitos tabuleiros operando ao mesmo tempo. Né? Ou seja, a ideia de jogos acontecendo... o tabuleiro, por exemplo, das eleições presidenciais, o tabuleiro da governabilidade, né, que trabalha com outras lógicas, né? Os tabuleiros estaduais, né? Os tabuleiros das construções das federações, que levam em consideração todos os jogos anteriores que eu citei, né? E, além de todos esses jogos, ao mesmo tempo, existe um metajogo que ele fala. Qual é o metajogo? O metajogo é a democracia representativa liberal. Né? O texto do Bruno não é um texto ensolarado, né? Assim como as exposições de vocês também não foram. Né? Ele coloca o seguinte: além desses jogos que seriam plausíveis e rotineiros em processos de concorrência eleitoral, governabilidade, cargos majoritários, construção de maiorias em legislativo e etc., ainda há, na nossa conjuntura, pairando sobre nossas cabeças, forças políticas relevantes antidemocráticas, né? Atuando de maneira ostensiva, inclusive nas franjas do próprio sistema político formal. Né? E dotados de alto impacto, seja na opinião pública, seja em termos de atuação política formal e etc. Nessas perspectivas, a partir desse metajogo, digamos assim, né, eu queria convidar vocês, a partir da análise que vocês fizeram, eu sei que vocês de alguma maneira tangenciaram isso, quais são, né, nesse momento, nós estamos em 22, né, estamos a 8 meses das eleições, quais são, nas perspectivas de vocês, cada um, como eu falei, né, com suas óticas setorizadas, né, quais são os desafios
para a democracia representativa liberal brasileira, né, nesse ano de 2022. E eu vou fazer uma pergunta que não é inocente. Vamos sair dessa? Ou seja, nós vamos sair sem ocorrências, como nós vimos, por exemplo, no caso do Capitólio, e etc. Ou seja, como é que vocês estão enxergando os desafios da democracia brasileira no curto prazo? No longo prazo, eu sei que nós temos muito trabalho, né? Mas no curto prazo, eu queria que vocês discutissem um pouco como é que vocês estão enxergando isso daí a partir das análises que vocês apresentaram. Eu acho que a gente pode seguir. Vai primeiro o Fábio ou vai primeiro o Ricardo? Tanto faz? Então, Tanto faz. Beleza. Então, vamos então começar pelo Ricardo? Depois o Fábio? Beleza, Ricardo. Por favor, vai, Ricardo. Eu estou carregando um pouquinho o celular aqui. Beleza, é bom que eu te ajudo. Beleza. Agora é uma abordagem um pouco mais concisa, né? Mas a questão é essa. Como é que vocês estão enxergando os desafios da democracia brasileira, né, nesse contexto das eleições de 2022? Eu acho que, início de conversa, eu acho que essa questão, né, que foi posta por você, Jorge, é uma questão de uma complexidade enorme, né, porque resvala não apenas na questão meramente eleitoral, mas demanda uma necessidade da nossa parte em repensar a respeito da chamada democracia representativa liberal, né? Então, sem dúvida, é algo que é importantíssimo, né? A nossa reflexão. Tem um texto muito conhecido, né? Um best-seller da ciência política contemporânea, né? Que é o Como as Democracias Morrem, né? Do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. E talvez, né? Alguns postulados que foram lá colocados nos auxiliem a tentar resolver em alguma medida isso que foi colocado por você, né? Então, uma das coisas que eles falam ali nesse livro é o respeito às regras informais do jogo, né? Isso é fundamental no sentido de fortalecer a nossa democracia, né? A gente sempre ouve muito, especialmente em momentos de crise política, sobretudo em crise institucional, a seguinte expressão: as instituições estão funcionando, né? Quando você tem algum tipo de reação por parte do Supremo ou do Judiciário de uma forma geral. Mas eu acho que a solução para esse imbróglio que está posto perpassa a uma atuação direta de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que demanda, sim, o respeito às regras informais do jogo político, né? O respeito ao que está posto, exige algo relacionado também à própria atuação dos partidos políticos, né, no sentido de tentar, em alguma medida, solapar qualquer tipo de arrobo autoritário que se aproxime, né, diante das eleições que teremos agora em outubro, e também uma própria atuação direta da imprensa, né, que fica em cima do muro, né, como se a liberdade de expressão, eu tive inclusive a oportunidade de discutir com você um tempo atrás sobre essa questão, como se a liberdade de expressão coubesse tudo, né? Então, é a liberdade ilimitada, é a liberdade de ser nazista, né? É a liberdade de você destruir a floresta, é a liberdade de você poder explorar áreas de mineração. Então, tudo isso, de alguma maneira, demanda um processo de maturidade em relação ao que está sendo colocado, né? O processo de redemocratização do nosso país é relativamente curto, e eu vejo de uma forma positiva, né, essa aproximação entre o ex-presidente Lula e o Geraldo Alckmin, né, no sentido de oferecer uma possibilidade, né, de despressurização, né, do nosso
ambiente político que se tornou muito tóxico nos últimos anos, né? Acho que é isso, né? Por enquanto é isso, né? Para não estender muito a minha fala, até para o Fábio poder ficar à vontade de falar, e a gente vai trocando ideia e colocando outras questões. Excelente, Ricardo, excelente. Então, Fábio, fica à vontade. Como é que você está enxergando essa questão, né? Os desafios da democracia contemporânea no Brasil nesse contexto das eleições, e você que tem esse olhar bastante especializado, né, a partir do comportamento político cristão, especialmente o evangélico, né? Então, eu vou na linha do Safatli, assim. Eu não acho que Bolsonaro chega no poder, coloca na época que o Safatli escreveu, eram 7 mil militares no poder, né? Ninguém coloca 7 mil militares no poder, e agora são exatamente 7.600 militares no poder, à toa, né? Então, eu não sei no que isso vai dar ainda, ninguém tem como saber, né? Mas também, assim, de forma muito preocupada, eu posso falar assim, o setor que formou grande parte da mentalidade evangélica de hoje, o setor que formou grande parte da mentalidade evangélica de hoje é um setor absolutamente virulento sulista americano. Então, a Igreja Batista ela é formada por perdedores da Guerra da Secessão no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste americana. A Igreja Presbiteriana, a Metodista, também formaram a chamada Confederação Paulista, que era um conjunto de perdedores da Guerra de Secessão americana. A Convenção Batista ela recebe anualmente mais ou menos de 80 para cá, pelo menos 100 missionários do sul dos Estados Unidos para a evangelização do Brasil. O que eu quero dizer com isso é que o setor, quem organiza intelectualmente o setor evangélico do Brasil é gente, são setores intolerantes do sul dos Estados Unidos. Então, nós temos esse problema, assim, que é muito... Eles têm técnicas de expansão, como a gente percebe, eles têm técnicas de pregação, são grandes evangelistas e propagam o ódio ao diferente. Não, eu não posso dizer isso de forma diferente do setor pentecostal também. O setor pentecostal, por exemplo, o próprio Edir Macedo, ele é formado por um pregador batista pentecostal, Farwell, que discipulou ele no final da década de 80, a como que ele poderia transformar a igreja dele num grande polo político, de política brasileira. Da mesma forma, esse Farwell também treinou um outro nome importante no meio batista brasileiro, chamado Nilson do Amaral Fanini. Fanini e Edir Macedo foram treinados, tanto no elemento da pregação, da mensagem, mas politicamente junto a um setor do sul dos Estados Unidos, preocupado com a expansão, com a cura gay, com o preconceito, com diferentes expressões de ser, como, por exemplo, tradições LGBTQI+, movimento negro. Eles foram treinados por esse setor. Não quero dizer que eles não fazem negociação, os partidos não façam negociação, mas o panorama do próprio Edir Macedo sempre foi um pouco responder pela memória do Farwell no Brasil, né? Então, o que eu quero dizer com isso, Jorge, Ricardo, Amanda, Jeff, que está escutando aqui, é o seguinte: o setor evangélico brasileiro que dialoga e que teve uma agenda relacionada com a expansão da ultradireita no Brasil, há um encaixe momentâneo, mas um encaixe muito consistente entre Bolsonaro e essas corporações. Isso não é à toa. Esse setor, historicamente, é o setor dos perdedores
da guerra de secessão americana, é o setor das figuras que tentam refundamentalizar a cultura americana, e é isso que é importante. O fundamentalismo não é só uma figura que surgiu em 1920, de luta contra a errância dos textos bíblicos e tudo mais, mas a própria sociedade americana busca o tempo todo, o Sul, Estados Unidos principalmente, busca o tempo todo discutir quais são os novos fundamentos da fé cristã. Então, ela é renovada sensivelmente de década a década. Essa última renovação estava ligada ao Farwell, né, que aconteceu em 1984, quando, dentro do Partido Republicano, se falou sobre a inerrância dos textos bíblicos e a importância dos textos bíblicos para a expansão sobre a América. Uma nova expansão sobre a América. Então, o que eu quero dizer, amigos, eu não acredito que Bolsonaro saia do poder, ou se acontecer derrota, que ele saia do poder numa boa. Eu acho que vão acontecer entraves. Caracteristicamente, não. E eu acho que também essa visita dele pela Rússia é muito simbólico, né? É muito simbólico. Essas duas visitas, que ele vai dizer que são visitas cordiais, entre irmãos, significa muita coisa. Então, eu acho que isso também tem que ser colocado. Eu estou falando aqui com alguém que estuda os evangélicos, que tem essa tradição também, mas também olhando com muita preocupação o que vem acontecendo no Brasil hoje em termos de política. Os evangélicos majoritários das grandes corporações estão junto com o Bolsonaro, não é à toa. Eles têm preocupação, sim, em proclamar a família tradicional cristã brasileira. E contra os demais setores, eles praticam todo tipo de ódio. Obrigado, Fábio. Obrigado e claro, né, não menos preocupante, né, as considerações, né, que o Fábio fez, o que dá uma ideia aí do tamanho, né, dos desafios, talvez para além da conjuntura, né. Bom, caminhando para a segunda rodada, aqui eu acho que a Amanda pontuou que ela queria fazer alguma questão, né, para o Ricardo e para o Fábio. O Jefferson também apoia, se quiser fazer, né, alguma consideração para os dois, também fica à vontade, né? Então vamos passar a palavra agora para Amanda, né, que vai fazer aí uma pergunta para os dois. Boa noite, todo mundo. Gente, muito obrigada pelas disposições e pela troca, né? Mais uma vez. Na verdade, está sempre aprendendo muito aqui, apesar de hoje o clima estar um pouco mais tenso, né? A gente está, inclusive, com essa expectativa, está sempre policiando essa perspectiva não muito boa que a gente parece estar projetando, infelizmente, né? Sabendo que precisa estar ao alcance, né, uma leitura, uma interpretação desse momento mais tenso, em relação talvez a essa resistência, né, e ao mesmo tempo essa briga pelo poder. Uma questão que eu estava pensando, e eu queria que se os professores pudessem falar um pouquinho mais, na verdade são duas questões. A primeira mais para o Fábio, em relação aos evangélicos especificamente, perguntar qual o panorama que o professor enxerga que se mudou um pouco da eleição de 2018 para cá, essa relação dos evangélicos, porque existe toda essa conjuntura, né, que é uma conjuntura mais conservadora, essa referência religiosa de dentro, mas a questão talvez pragmática da vida cotidiana fez com que pelo menos as pessoas ao nosso redor mudassem um pouco de perspectiva, e eu queria tentar dimensionar o quanto isso ela pode ser uma sensação falsa, ou ela na verdade pode ser uma representação de vias, né? Talvez não de uma configuração única, que eu acho que é impossível dizer isso, mas de possibilidades que tenham vindo a mudar daquela eleição para cá. E a outra pergunta é mais uma pergunta sobre representação. Quando a gente pensa no Brasil hoje, esse discurso sobre trazer uma nova cara que represente o Brasil de verdade,
é um discurso que, inclusive, vem desde a época do impeachment, né? Era uma das referências das pautas, por exemplo, do MBL e de outras referências que usavam essa perspectiva sobre trazer uma nova cara para a política. E aí eu queria saber até que ponto vocês compreendem que isso poderia ser apropriado nesse ano de 2022, tanto no legislativo quanto no executivo. Acho que é só isso. Excelente, Amanda, obrigado. Questões fáceis, né? Fábio, então, que já está aí com a câmera ligada, quer começar essa rodada? Opa, estamos aí para a luta. Amanda, muito obrigado pela questão. Assim, de fato, há uma perda de organicidade de Bolsonaro em relação ao setor evangélico. Figuras importantes do mundo evangélico um pouco se desvencilharam. Isso não é difícil de se enxergar. Se a gente pega, por exemplo, a Páscoa que aconteceu em 2022, 2020, começo da pandemia, né? Tinham mais ou menos ali 56 grandes lideranças cristãs, alguns judeus e tal, mas 56. Se a gente pega o ano depois que aconteceu, 2021, a Páscoa, só tinham 5 lideranças. A pandemia desgastou muito Bolsonaro em relação ao setor. Muito. Mas por favor, a gente também não pode cair um pouco nessa cilada que alguns sites de esquerda tradicional começaram a levantar por aí. Como, por exemplo, Lula está empatado com Bolsonaro nas intenções de votos evangélicos e tudo mais. Quando a gente olha a pesquisa, de fato, tem uma diferença de 6 pontos. O que estão indicando como empate, na verdade, ainda é uma vitória de Bolsonaro, ainda de 6 pontos em relação ao público evangélico. O que isso quer dizer, assim, é que, embora tenham caído, assim, eram 70%, né, em 2018, né, a adesão do setor evangélico a Bolsonaro, né? Agora está na base de 40 e poucos por cento. E Lula está com 38, 39%. Eu não olho isso com muita alegria, né? Como setores da esquerda já estão cantando vitória, inclusive, né? Eu acho que Bolsonaro parte com 20% da população, é uma fatia considerável isso, né? E no setor evangélico ter 50 e poucos por cento é muita coisa. Então, assim, eu acho que algumas alianças de Bolsonaro não estão mais em vigor, como, por exemplo, o setor significativo da Assembleia de Deus, Belém do Pará, de Madureira também não está vinculado com certos setores da Igreja Presbiteriana e Batista, isso também é muito notório. Não é um jogo tão simples. A Igreja Universal começa a mostrar, inclusive no próprio site da Record, algumas críticas a Bolsonaro, entrando no panorama muito interessante de negociação. A Igreja Universal está negociando, quando a primeira ela indica assim, que Bolsonaro pode ser um panorama, e depois ela fala assim, não, o cristão não pode votar na esquerda. O que ela está falando com isso meu voto é muito caro. Meu voto é muito caro, não vamos levar assim, não. Isso só vai acontecer a primeira. Eu escrevi sobre isso. Vai ter uma primeira resolução sobre isso em agosto, quando eles vão ter que fechar para as campanhas, né? E depois disso, se tiver segundo turno, tendo segundo turno, é outro jogo. É outro jogo. Então, Jorge, a gente tem vários tabuleiros aí na nossa frente, eu também acho. E, Amanda, eu acho que o setor evangélico, ainda significativamente, ele é majoritariamente de Bolsonaro. Ocorreram perdas substanciais, beleza. Mas esse trabalho, inclusive a própria perspectiva de caminho eleitoral do PT, não primando pelas grandes figuras, também é uma admissão da derrota no setor. Então, tudo isso tem que ser colocado e colocado muito bem a cabo, né? Eu acho que é isso. Obrigado. Excelente, Fábio. Então, Ricardo, né? Suas considerações aí sobre as questões da Amanda, né? Enfim, obrigado, Amanda,
pelo seu questionamento, né? Eu, de alguma forma, vou tentar vincular a alguns assuntos que a gente já tinha colocado anteriormente. Eu acho que o Bolsonaro, né, caso saia derrotado nas eleições, ele não vai aceitar tão facilmente o resultado, né, da derrota, né? Então, acredito que vai ter questionamento, e por isso que eu acho perigoso a presença dos militares, que são parte do processo, nesse processo de dar algum tipo de licitude ao pleito eleitoral de outubro, né? Então, é uma situação realmente complicada, independente do que venha acontecer nesse ano, os fragmentos do bolsonarismo vão permanecer na nossa sociedade por muito tempo, né? Então, a gente vive um momento, uma conjuntura de muita dificuldade, de recrudescimento na política, como a própria Amanda colocou muito bem, né? O Bolsonaro ele insurge naquele contexto das eleições anteriores como um outsider, né? Ou pelo menos ele se apresenta como um outsider na política, né? Como um candidato antissistêmico. A grande questão é que o Bolsonaro entra nessa nova conjuntura eleitoral com resultados muito negativos do ponto de vista econômico, né, como eu citei anteriormente, mas que, a despeito de todas essas dificuldades que ocorreram no seu governo, ele tem uma parcela expressiva do eleitorado que se manteve coesa até os dias atuais. E isso é muito relativo, né? A gente está falando de 20 a 25% do eleitorado que não abre mão de Bolsonaro em hipótese alguma. A gente pegar, por exemplo, as edições anteriores do Voyeur Político, o que se esperava naquele contexto ali de dezembro? Era um esfacelamento da candidatura do Bolsonaro e a possibilidade de ascensão de uma terceira via. Isso não se confirmou. Pelo contrário, o que a gente percebe olhando o mapa, a conjuntura atual, é a polarização entre essas duas grandes frentes, né? O Lula, né, que de certa maneira ele consegue granjear grupos relativamente díspares no campo da política, né? Então ele consegue dialogar, né, com alguns segmentos da direita, né, com o próprio empresariado, e nesse sentido é interessante, né, a possibilidade, como a própria Amanda colocou aí, de a gente tentar solucionar um impasse que foi posto nas eleições anteriores, que diz respeito à descrença na política, né? É fundamental recuperar a necessidade de participação política do próprio eleitorado, né? Tem um texto que eu gosto muito, do Marco Aurélio Nogueira, que é o Em Defesa da Política, né? Isso é fundamental, né? Esse tipo de questão, né? O resgate da cidadania, né? Você despressurizar o nosso ambiente que é contaminado pelo ódio, né? Pela disseminação de fake news, né? E uma série de questões, né? Você também coloca na sua questão, Amanda, um pouco do que diz respeito à chamada pluralidade partidária, né? A pluralidade partidária no Brasil é algo central, fundamental. Isso faz parte da nossa Constituição de 88, confirmada depois em 1995, né? Pela Lei Geral ali dos partidos, das eleições. Isso, de alguma forma, fez com que o nosso ambiente político fosse impregnado por uma série de partidos, a gente tem mais de 30 partidos políticos, né? Isso cria um problema no que diz respeito à gestão de crises, né? A questão da governabilidade, por exemplo, né? Então, eu vejo como algo relativamente positivo, a gente não sabe muito bem como isso vai
se apresentar na prática, porque a gente não teve nada próximo a isso na nossa história republicana, mas a federação, de alguma maneira, nos possibilita, né, pensar como vai se dar essas conjunturas, essas aproximações, esse arco de alianças para algo além do processo eleitoral, né? Isso é muito interessante também. Então, agradeço a tua pergunta e as considerações aqui dos colegas de uma forma geral. Excelente, Ricardo. Eu agradeço também a maneira como você encarou o touro à unha, né? Você e o Fábio. Os touros, na verdade, que a Amanda soltou aí na nossa arena, né? Bom, eu acho que a gente já pode caminhar para o final. Eu vou passar primeiro para o Fábio fazer as considerações finais dele, depois o Ricardo, e depois a bola volta para mim, né? Para eu poder fazer o bota fora, né? Dessa terceira rodada do Voyeur Político. Fábio. E primeiro, Jorge, eu quero agradecer, né? Agradecer estar aqui contigo novamente. Estar aqui com o Ricardo, conhecendo o Ricardo. É um prazer, Ricardo, um prazer mesmo. Jorge, está sempre bom estar contigo. Amanda, prazer conhecê-lo. Jefferson, conhecemos dos outros dos grupos. E é um prazer. Então, o que eu gostaria de dizer é que, primeiro, a gente tem que estar de olho em todo esse panorama geral que vem acontecendo, né? Como que vem acontecendo essas contraturas políticas, como que elas vêm se desenhando. A minha preocupação mais direta, e aí é uma preocupação de fato, é o nível de diálogo com essas chamadas de grandes corporações, né? Como que vão se estabelecer esse diálogo? E é uma coisa que eu já estava falando com o Jorge antes de começar a nossa atividade, né? Essas grandes corporações, elas são um problema sistêmico, né? Problema sistêmico por causa de quê? Porque, como eu já falei aqui, as suas lideranças, como igrejas eletrônicas, né? Essas suas lideranças foram treinadas diante de uma nova composição do imperialismo americano para as Américas. Isso significa que elas não só praticam o fundamentalismo religioso, como sendo esse sinal assim de que só a minha verdade estabelece, nós devemos lutar. E essa luta passa a ser uma luta política, porque há uma perspectiva de construção de quadros políticos por essa via, né? Uma construção de quadros políticos que respondam pelo interesse da sua própria corporação. E fazem isso de uma forma muito, muito bem tracejada. Assim, eu não vou cair nessa coisa, vamos lutar pela laicidade do Estado. Não, a laicidade do Estado está em disputa. Como o Estado brasileiro está em disputa. Eu não sou um purista nesse caso. Assim, olha, essas grandes corporações, elas vêm reconstruindo, reconfigurando esse sinal da laicidade brasileira desde 1988. Na verdade, desde 1986, quando a Universal começa a fazer seus benditos 33 deputados e senadores no início desse processo democrático brasileiro, né? Então, a minha preocupação é uma preocupação de que como a gente pode sistemicamente produzir reflexão crítica que ajude a iluminar esses processos e poder cada vez mais aprofundar os dotes democráticos que não são da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não foi fundada em cima da democracia ou de qualquer coisa desse tipo, mas cada vez ter isso como um panorama, como sendo um horizonte utópico de lutas e tudo mais. Então, dizer que essas grandes corporações elas praticam o uso político porque aprenderam desde sempre que tem de defender publicamente e influenciar essa sociedade. Então, não é só no Brasil que isso acontece, na própria China acontece, com a evangelização de chineses, do próprio Partido Comunista. Tem toda essa discussão acontecendo pelos americanos, tem toda essa discussão na Argentina, no Uruguai, recentemente no Chile e na Bolívia. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a essa pauta, né? Essa pauta dessas chamadas grandes corporações. Então, bom, é basicamente isso que eu queria dizer. Olha, o jogo está aberto. A Universal já jogou com Lula no passado.
negou que vai jogar novamente, momentaneamente, mas tem muita coisa para rolar ainda, né? Muita coisa. Tem muita coisa para acontecer. Então, a gente está aqui atento para tentar, pelo menos, analisar de uma forma crítica e cada vez mais se preocupar com a construção desse Brasil, uma tentativa cada vez mais difícil e longínqua de uma construção mais democrática, né? Muito obrigado, Ricardo, Jorge, Amanda, Jefferson, o pessoal que está aqui. Muito obrigado. Excelente, Fábio. A gente agradece. Né? Que bom que a bateria dele deu para poder conseguir fazer as considerações finais. Agora eu passo a palavra ao professor Ricardo. Estou na luta contra Bolsonaro e contra a bateria. Lutando contra a bateria. Ricardo, por favor. Vamos lá. Então, eu queria agradecer, né, esse convite, né, do George, né, que é um amigo de departamento, né, a gente tem várias trocas e constantemente se debruça sobre uma série de questões, né, enfim, da mais alta relevância a discussão sobre o processo eleitoral no Brasil, especialmente dentro, né, da universidade, né, algo que, de alguma forma, vai atingir a gente, né, nesse ano de 2022. Né? Eu concordo, né, com isso que foi posto pelo próprio Fábio, agradeço também, Fábio, a sua colaboração aqui no nosso debate, né? Espero encontrá-lo presencialmente em uma outra oportunidade, né, em que a gente possa, de fato, também dar continuidade ao que foi falado aqui. Por favor, Ricardo, agradeço. E eu concordo, né, no ponto que você destaca que o jogo está aberto, né? A disputa eleitoral ela está aberta, né? Fala-se muito por alguns setores de um já ganhou da parte do Lula. Eu não vejo dessa forma, né? A gente viu, especialmente no dia de hoje, uma pesquisa eleitoral que coloca o Lula com 42% e o Bolsonaro com 28%. A gente tem muitos meses ainda até o pleito, né, de 2022. Então, nesse sentido, a questão está posta, né? São várias variáveis que devem ser levadas em consideração para que a gente tenha um resultado relativamente consolidado, né? A própria recuperação econômica, mesmo que mitigada nos próximos meses, pode ser que seja um elemento que venha colaborar com a candidatura do Bolsonaro, né? A gente tem, de alguma forma, uma possibilidade, né, de refreamento da questão da inflação, que se avolumou bastante nos últimos tempos, né? O próprio Auxílio Brasil, que é uma forma de tentar trazer os segmentos populares, né, que voltem a endossar o governo do Bolsonaro, né, essa fatia do eleitorado acabou, de certa forma, migrando para o Lula nas últimas pesquisas eleitorais. Então, há várias questões em jogo, né, várias variáveis que devem ser dimensionadas para que a gente venha a pensar o que de fato vai acontecer. Outro ponto que eu gostaria de explorar nessa parte final da minha fala são questões do passado que vão ser retomadas nesse momento. Eu me refiro ao sentimento antipetista da classe média, né? Essa questão relativa à corrupção, né? E à tentativa por parte de setores identificados com o bolsonarismo de imputar ao petismo e ao ex-presidente Lula crimes de corrupção política e eleitoral de uma forma geral. Então, de certa maneira, a gente vai ter a reedição de alguns pontos de eleições pregressas, inclusive, né, talvez dialogando aqui com o próprio Fábio, que faz esse vínculo entre o problema religioso e a questão política, é a possibilidade real do Bolsonaro se apresentar nessas eleições como mártir, né, como ele tentou, de alguma forma, com certa eficiência nas eleições passadas, né, recuperando o episódio da facada em Juiz de Fora, né, se colocando como um ator que leva adiante uma pauta de costumes,
né? Não é apenas a questão econômica, talvez o debate relativo à esfera econômica seja colocado debaixo do tapete, porque não interessa apresentar os dados econômicos nesse momento, e talvez seja dado centralidade justamente à questão dos costumes, né? Então, acho que são várias questões em jogo, né, que são fundamentais para a gente tentar pensar o que teremos, né, nos próximos meses, né, um quadro político que vai ser polarizado, radicalizado, com denúncias de corrupção, né, essa incapacidade, né, da nossa justiça eleitoral de lidar com uma série de questões que são postas a todo momento, né, e de punir, né, esses agentes, ou quando pune, o efeito já foi posto, né? Então é uma situação muito complexa, e eu acho que, independente do resultado do processo eleitoral, os efeitos do bolsonarismo na sociedade brasileira vão permanecer por muito tempo, ainda que o candidato vitorioso seja o Lula, né? Então ele não vai abrir facilmente, né, as rédeas do poder para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, agradeço a participação, né, e a troca com os colegas. Olha, gente, eu agradeço. Eu queria começar agradecendo aqui a Amanda e o Jefferson, que acompanham esse projeto, né, o Voyeur Político, acho que desde o início, né? Sendo que eu falei, o próprio Jefferson já protagonizou o episódio 1, digamos, do Voyeur. Queria dizer que também é um motivo de grande satisfação ouvir tanto o Fábio quanto o Ricardo nessa discussão. A questão também da Amanda, que abrilhantou, né, a noite de hoje. Enfim, eu acho que nós temos, né, uma boa rodada, né? A quarta rodada está prevista para acontecer no mês de abril do nosso projeto, o Voyeur Político. A gente está previsto para receber o professor Valdemar Figueiredo, né, que também milita, digamos, no campo evangélico, é pastor, né, e também pesquisador, está fazendo um pós-doc na USP com o professor André Singer, e o professor Vitor Peixoto, né, da UENF, que digamos, ali dos círculos próximos, né, ao professor Jaime Nicolau, que também acompanha e ajuda a gente, né, a entender as eleições no Brasil já há bastante tempo, né? Bom, agradeço demais, né, o debate, agradeço demais a presença de quem acompanhou aqui a discussão hoje. E para fechar, eu acho que eu vou ressaltar um pontinho da fala do Fábio, mas também caberia no caso do Ricardo, se a gente pensar em Forças Armadas. Eu acho que o problema, talvez, os maiores problemas hoje é como lidarmos com... O Fábio falou nas grandes corporações, né? Grandes corporações religiosas. Como a gente vai lidar com esses atores políticos que têm um grau de assimetria com relação a todos os outros tão grande, né? Eu acho que esse é um debate que vai ter que ser travado no campo das instituições, no campo da opinião pública, né? Porque, embora reconheça, concordando com o Fábio, esses grupos eles tendem a ser pragmáticos e demonstraram que são, se eles mudarem de ideia, dado o gigantismo que eles têm, eles pesam no jogo. Eles não permitem fair play, né? O jogo ele acaba ficando desequilibrado. Esse que é o ponto, né? Mas, enfim, sem dúvida alguma, o Jefferson comentou aqui no chat, né, prognósticos preocupantes, realmente, né, é dormir com um olho aberto e outro fechado daqui até outubro, e vamos continuar acompanhando a conjuntura eleitoral. Agradeço mais uma vez a todos, a galera que está aqui, ao Fábio, ao Ricardo, e até a próxima, que vai ser justamente no mês de abril. E uma questão que o Ricardo comentou, até lá muita coisa pode acontecer, né? Um abraço.
Abraço, gente. Obrigada.